então essa aula aqui nós vamos fazer, chamada de 5 linhas, porque ela é praticamente uma aula apêndice da aula que a gente fez ontem. Quando a gente fez uma aula mais longa, né? A gente ontem trabalhou a renormalização da QED escalar, discutimos as identidades de ordem, também no caso da QED escalar, mostrando a relação entre a renormalização da função de onda do fóton e a renormalização do trivértice de gauge, a renormalização do quadrivértice de gauge, dois escalares dos vetores, tinha o acoplamento, autoacoplamento dos escalares, e aí a gente fechou, né, com a renormalização completa. A gente está preparando tudo para calcular a função beta. Aí a gente levantou a questão de criar uma QED, então discutir a QED para próximos vetoriais carregados, mais menos. Então, essa discussão que nós começamos ontem. Então, nós temos o spin 1, né? Nós temos o spin 1 massivo, e carregado. E aí já lançamos, e aí nós percebemos que a interação, né, deveria, o lagrangiano completo, né, da QED, dos Ws, mais e menos, então ela ficava nessa forma, né? Entra aqui o menos o meio, vamos lá. Essa QED, José, vamos dizer, a faixa de energia dela, você tem que ter o dado, né, evidente, né? Então, quer dizer, significa que ela tem que ser acima do CGE? Porque se a gente estiver falando do W mais e menos, vai ser uma QED já altas energias. A gente está falando, vamos dizer, o problema aqui, vamos dizer, o primeiro problema mais acadêmico, campos vetoriais carregados de matéria. Então, a gente está deixando essa massa livre. Mas se a gente pensar, quiser tornar esse problema realista, ou seja, a gente quer falar realmente do W, então a gente tem que estar no nível de energia em que a gente vai necessitar dos dados. Exatamente, a gente vai estar fazendo uma QED numa região já de 100 GeV. Mas aí a questão é, se a gente já está nessa faixa de energia para QED, a gente já não pode deixar de levar em conta processos eletrofrágeis. É aí que eu quero chegar. Quer dizer, o que eu vou levantar aqui, nessa nossa discussão, é que uma teoria para bósons vetoriais carregados, uma teoria eletromagnética, para bósons vetoriais carregados, ela vai ter características que eu acho que ela só vai fazer sentido se ela estiver num contexto de IAM-News. A gente vai ter problemas de consistência e quem vai poder resolver esses problemas vai ser IAM-News. Porque a gente tem um primeiro problema que a gente tem que pensar, que é o seguinte: a presença de campos vetoriais massivos carregados puros, né? Na teoria, campos vetoriais carregados, a massa está na parte longitudinal. E aí a gente pode vir a ter comportamento de seção de choque que cresce com a energia. Então, a gente viola bounds de unitariedade. Então, eu vou querer chamar a atenção para esses fatos, né? E vamos começar a mostrar aqui, quer dizer, não vou nem calcular tudo, vou mostrar aonde é que estão os problemas, porque aí o que a gente vai querer no final ver é o seguinte: uma teoria de bósons vetoriais carregados massivos, ela precisa ser subsidiada por alguma coisa a mais. Ela sozinha não se aguenta, é isso que a gente quer levantar. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: você tem uma teoria, vamos dizer, uma QED entre o próton e o elétron. Tá, vai falando. Você não precisa ter, bom, eu só vou começar essa teoria a partir da energia do próton, de construir o próton. Para o próton e para o elétron não, exato. Porque para o próton e para o elétron, a gente sabe que o próton está numa faixa de energia, que vamos dizer, na faixa de 1 GeV. Então, eu não excito nenhum processo fraco. Eu estou praticamente dentro do limite das coisas conhecidas. Mas eu digo assim, você não pode, eu só pergunto assim, eu já estabeleço a QED pela energia do fóton interagindo pela massa de impulso da elétron. E não estou considerando que esse M2 o W já existe na natureza. Isso daí já estão lá. A natureza já deu isso aí, está por lá. Não estou precisando botar um acelerador para criar, está por lá. Daí, a partir tanto por lá, eu quero ver como é que o meu fóton, eu digo, o meu fóton de um leve, o que significa um fóton de um leve interagindo com esse W que já existe.
Da mesma maneira que o fóton do MEB traz o próton do GEB, que também já existe. Eu digo, a energia da QD, ela tem duas maneiras de entender. Uma é a energia das partículas que estão na lagrangiana e a outra do fóton, que está participando. Quer dizer, você, nesses processos aí, você vai dar energia para o teu sistema. Vamos dizer, no acelerador é mais é menos. Então você vai estar dando energia para os elétrons e para os pósitrons interagirem e eles vão trocar fótons de altíssima energia. Podem trocar fótons de alta energia. Então, os processos virtuais vão começar a chamar partículas que estão fora da QD. Agora, o que a gente teria? Se a gente colocar, como é que eu vou produzir? Eu vou produzir fótons físicos, né, de altas energias. Eu poderia pensar, vou estudar o espalhamento cônico ou o espalhamento entre fótons e elétrons, fótons de altíssima frequência, de alta frequência. Então, nesse processo, né, o fóton vai ter um espalhamento elétron-fóton que pode, por exemplo, excitar outros graus de liberdade que não estão na QED. Vamos pensar só, como a gente já falou no início do curso, tem sentido chamar a atenção disso. Se eu pegasse um espalhamento elétron-fóton, vamos dizer que eu tivesse um elétron, um espalhamento tipo cônico. Elétron, né, vai ser espalhado pelo fóton, elétron, fóton, então, e aqui o elétron. Então, se tivesse um espalhamento desse tipo, né, que eu tenho um elétron e o fóton, depois sai o fóton e o elétron. Então, aqui está o processo. Então, na trilevel, eu tenho esse processo aqui. Agora, se esse fóton de altíssima energia, vai estar interagindo com o elétron também, que pode ter bastante energia. Então, o momento de transfer vai ser alto. Então, nesse processo aqui, por exemplo, né, como isso aqui é fóton, eu poderia ter o elétron. O elétron ele pode interagir com um W, por exemplo, na corrente, né, carregada. Eu tenho elétron, neutrino e W. Então, por exemplo, eu poderia ter um núcleo aqui, eu formaria com um W, não é fóton, não é W. Eu poderia ter um processo radiativo desse tipo aqui. Então, aqui eu vou ter um processo em que esse fóton pode ter fóton aqui, mas posso ter W também. Como eu posso ter um processo também, vou dizer assim, deixa eu ver, aqui você poderia ter um processo. Nesse processo radiativo você tem que ter uma energia necessariamente do W? Você teria que ter um momento de transfer alto para poder excitar o W. Senão você pode excitar. Então, como ele é virtual, eu não posso ter o W sem estar com o seu gênero? Sim, você para excitar esse W, mesmo que ele seja virtual, a relação entre energia e momento dele não vai poder deixar. Você vai ter, quando você faz o momento de transfer, vamos dizer assim, se você tiver um momento muito baixo, você certamente não vai conseguir excitar. Porque no propagador, vamos colocar assim, o propagador do W ele é desse tipo, 1 sobre K2 menos NW ao quadrado. Quer dizer, o que aparece aqui é a massa do W mesmo. Isso que está aqui, esse momento de transfer, esse aqui é o momento transferido. Então, esse momento aqui, se ele for muito baixo, esse NW aqui domina. Então, esse processo aqui é um processo em que praticamente o papel do NW é entrar na constante de acoplamento, como acontece nas baixas energias da interação fraca. Agora, se esse momento aqui é muito alto, por exemplo, ele pode até superar a massa do NW. Nesse momento, ele no fundo não está dando uma integral do zero infinito, não é virtual, assim, ele Não, depende. Aqui, claro, se você estiver integrando de zero infinito, tudo bem. Mas você tem que observar que se essa massa aqui é grande, essa massa vai estar dominando uma grande faixa da integral. Então, assim, eu nunca compreendi, talvez eu nunca tenha entendido. Estou perguntando. Quer dizer, eu entendo. Agora, porque na verdade, vamos dizer, é um processo virtual. Isso. E por ser virtual, vai de zero até infinito. Isso. Então, quer dizer. Então, deixa eu mostrar uma coisinha só. Se a gente fizesse. Se tivesse dado na perna externa, aí não, você tem que ter aquela faixa de energia dentro. Por exemplo, vamos pensar aqui o seguinte, olha só. Vamos colocar como eu estava colocando aqui. Isso aqui é o propagador do elétron. E aqui nós vamos colocar o propagador do W. Vamos colocar isso dessa forma. Então,
momento que vai fazer isso, eu vou colocar assim, vou fazer essa coisa assim. E aí vamos dizer que esse cara aqui sai com o momento técnico dele. Aqui eu tenho o quê? Vamos dizer assim, aqui eu tenho o quê? Então, por exemplo, o momento que eu tenho entra P, sai esse momento aqui, sai esse momento P. Então esse momento que está sendo trocado aqui, ele é P' menos P. Esse momento que está aqui. Então, vamos retomar esse gráfico que está aqui. Então, essa é essa inserção que está aqui. E vamos dizer que isso aqui seja um dado. Então aqui nós temos um P' menos P, que é o momento de transfer, está ligando esse momento com esse momento. Aí aqui sim eu vou ter um loop, então vamos dizer que eu tenho um kappa. Vamos dizer assim, aqui eu tenho um kappa mais P' menos P. É isso? Aqui entra kappa, aqui entra P, e aí aqui sai P' menos P. Aí entra esse, sai esse P. Então, esse momento que está aqui, ele já sabe do nível de energia desses objetos que está aqui. Então, aqui eu tenho um propagador de fóton, que é o elétron, que é P' slash P' menos P slash mais M sobre P' menos P ao quadrado menos M2. E aqui, a mesma coisa vamos ter, mas o que é importante agora é que vai estar entrando esse aqui, ele está integrando em kappa. E aqui nós vamos ter o momento do kappa2 menos MW ao quadrado. Vou colocar isso aqui que é importante para nós. E aqui eu vou ter a mesma coisa, mas com o momento com a massa da elétron. Então vamos pensar o seguinte: esse momento P' menos P, ele é o momento que vai estar entrando aqui e eu vou estar integrando nesse kappa aqui. P' menos P, vamos ver a grandeza dele. Se eu pegar, vamos pegar P' menos P ao quadrado, então isso aqui é P' menos P ao quadrado que vai aparecer, isso aqui é P' ao quadrado menos P ao quadrado menos 2 P'. Como aqui é um fóton que sai, né? Então assim, P' ao quadrado é um shell que está zero. Então isso aqui vai ficar P2, que é a massa do elétron, N2 menos 2 P' escalar. Então esse momento que está aqui, nessa ordem de grandeza desse objeto que está aqui, carinho, esse momento que transfer ali ao quadrado, ele é isso que está aqui. Então a massa do elétron, aqui eu tenho praticamente o produto escalar, a energia do elétron, fóton e a energia do elétron. Então vamos dizer, esse momento é fixado. Claro que quando eu for integrar aqui, agora eu vou integrar isso aqui entre 0, esse kappa de 0 até infinito. E esse NW aqui, esse é a massa dentro do W. É a massa do W mesmo. Agora, eu vou dar essa energia que vai estar aqui, essa energia que vai estar aqui, ela vai estar controlando esse parâmetro aqui e vai estar ligado com essa massa aqui. E aqui dentro também, esse P' menos P vai estar ligado com essa massa. E eu vou integrar esse K aqui de 0 até infinito. Para cá, vamos dizer, muito pequeno, vamos dizer, esse propagador vai ser dominado por essa massa. E para cá, muito grande, eu vou integrar essa massa. Esse pedaço aqui vai dominar sobre esse. Então, quando é que esse processo pode ser ou não desprezível, né? E se eu tiver com energias aqui fora pequenas, ali tem uma outra. tem outro propagador. Tem o propagador da elétrica aqui, é 1 sobre kappa, esse kappa, mais P' menos P slash, mais N sobre kappa. A história que a gente vai no livro profissional é sistema, função geométrica, com o argumento P2, não, certo. P' menos P, né? Sobre o M. Entende? Isso. E daí você tem o argumento que. Observa, não está certo, mas observa que tem outras coisas aqui também. Né? Tem que pensar o seguinte: para você começar nesse processo nesse processo Compton entre elétron e fóton, as partículas virtuais vão sempre aparecendo em ordens mais altas, em números. Então isso já comporta para você também uma diminuição por causa da constante de acoplamento. Quer dizer, esse gráfico aqui,
aqui a gente vai ter esse acoplamento do W com o elétron, quer dizer, aqui eu tenho elétron, não, aqui não vai ser eu estou fazendo uma besteira, isso aqui, se isso aqui é elétron, isso aqui não pode ser elétron, isso aqui é o W, então isso aqui tem que ser elétron fóton. Então é como se eu tivesse esse elétron, aqui é o fóton, aqui é o neutrino. Então eu tenho um vértice elétron, neutrino, W. Beleza. Então aqui eu tenho um vértice elétron, neutrino, W. E aqui eu tenho a constante de acoplamento fraco. Então para eu começar, quer dizer, a hora que esses Ws começarem a se acoplar como partículas virtuais, está certo, esse W aqui é virtual, mas como partícula virtual, para esses processos começarem a se tornar relevantes, vamos pensar que você tem um constante de acoplamento da interação fraca. Então, você está colocando, além de você já ter aquele vértice ali que é de ordem alfa. Então, os processos que vão envolver os Ws virtuais são processos radiativos que vão ter ordens mais altas. Claro que, então, a constante de acoplamento, de uma certa maneira, amortece eles. Mas o que a gente está querendo ver é se a energética do problema me permite excitar o W e com que medida, né, eu consigo excitar esse W. Está certo? Como você falou, W não. Esse K é um momento, essa partícula vai aparecer como virtual. Esse K nunca vai estar um shell, nunca K2 vai ser igual a M2. Mas esse K aí, eu vou estar integrando esse K de zero, que é infinito, e ali naquele outro processo, quer dizer, eu tenho aquele T' menos P ao quadrado, só que ali não vai ser, aqui vai ter que ser neutrino. Vamos colocar, então isso aqui vai ser um N massa. Esse verso, para poder ter esse verso, tá? O único jeito é elétron neutrino, não dá. Então esse processo não pode ser um processo 100% eletromagnético, ele vai interferir. Agora, o que a gente está querendo dizer é como é que eu vou ter certeza do quanto eu vou poder excitar desse objeto aqui. Certo que é uma partícula virtual e é claro também que eu estou integrando esse momento de zero a infinito, que é um processo virtual. Mas para eu excitar esse processo é um processo já comandado pela constante de acoplamento fraco. Então a gente teria que ver, quer dizer, o que seria interessante a gente mencionar seria qual é a probabilidade, não digo nem a probabilidade, mas qual é a ordem, né, desse processo aí, frente ao processo puramente eletromagnético. Porque o certo que a integral vai dizendo infinito, tá? Então na região de baixos K's, o MW domina, na região de grandes K, a gente vai ter uma dependência aí em MW, mas vamos ver, esse MW deve aparecer, provavelmente também vai ser isso, claro. Esse MW vai aparecer esse processo aqui, vamos ver, isso aqui tem dimensão, provavelmente vão aparecer logs, né? Esse processo aqui é de segunda ordem, então esse pedaço aqui, que vai ser 1 sobre K2, isso aqui vai produzir provavelmente um M2W, MW ao quadrado, elevado a alfa menos D sobre 2. Então vai produzir, esses objetos vão aparecer em logaritmos, está certo? Então não vão aparecer coisas como logaritmos de MW. Tá? E com as constantes de acoplamento fraco. Tá? Então as correções que a gente deve ter devido a esses processos, eu não diria tanto, mesmo que a gente tenha energia, porque o processo aqui, esse processo aqui é virtual. Quer dizer, o quanto eu vou poder criar de energia, né? Esse processo que vai estar integrando de zero a infinito, mas ele vai ser supresso, o resultado dele já está me dizendo que ele vai ter um comportamento logarítmico, ele não vai crescer com a MW, ele vai ter em log de MW. Então esse processo é um processo e tem duas constantes de acoplamento fraco aqui, então realmente vai ser um processo que contribui menos. Eu diria que a gente, mesmo que excite a partícula, ela vai se acoplar com uma constante de acoplamento, ela vai se acoplar com uma constante muito mais fraca. Então isso aí deve dar a redução do processo, quer dizer, quem deve dominar realmente são os processos eletromagnéticos. Então eu diria o seguinte, se a gente faz uma QED na faixa de 1 GeV, assim, na faixa de 2 GeVs, certamente o processo fraco vai ser. Porque a gente vai dar o seguinte, lembre-se também outra coisa, né? Que
que no final do dia a gente vai ter logs de MW sobre, ou a energia sobre MW. Então a energia do processo sendo mais baixa do que MW, o gráfico no final ele deve ficar reduzido por alguma potência da energia sobre MW. Se a energia é baixa, esse gráfico deve... De qualquer maneira, a energia do sistema ela vai estar relacionada ao MW. Mesmo que o MW apareça virtualmente, a energia vai aparecer ligada ao MW em uma razão que o MW, sendo muito alta a massa dele, o regime de energia que eu estou considerando, o gráfico é supresso. Eu acho que o mecanismo é esse aí. Tá? Bom, então vamos lá. A gente estava falando ontem que a gente precisaria introduzir um termo novo aí, que é o termo de acoplamento no mínimo. Então a gente viu que isso é uma coisa que não está nem clara. Se eu estou falando aqui no curso, mas, oi André, tudo bem, cara? Isso não está nem muito claro para mim também, porque a gente nunca estuda uma teoria para espinho carregado fora da teoria eletrofrágil. Então, a gente agora está tentando fazer um eletromagnetismo puro, né? Mas a gente vai ver que tem alguma coisa que deve estar chamando a interação eletromagnética. Porque a gente já viu o seguinte, que eu não consigo recuperar o momento, a razão de giro magnética correta se eu não colocar esse acoplamento no mínimo. E para eu colocar esse acoplamento no mínimo, eu preciso saber que ele é não mínimo do ponto de vista eletromagnético puro, mas ele é um acoplamento mínimo do ponto de vista do Yang-Mills. Como a gente já tinha visto no curso aqui na aula precedente, né? Do ponto de vista de Yang-Mills, esse acoplamento vem de um SO2 e um. Então, a estrutura não abeliana ela não dá esse acoplamento. Mas do ponto de vista puramente eletromagnético, ele é um acoplamento não mínimo. Então, vamos fazer o estudo aqui da contagem de potência e vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos colocar o termo que pode incluir um acoplamento quântico dos dados. Por que a gente colocasse isso? Lambda, administrar. Tem um trabalho que eu vou recuperar, porque o trabalho do Li e do Yang, do início, eu acho que é final dos anos 50, início dos anos 60, em que eles fazem a eletrodinâmica quântica, o spin carregado. Um trabalho do Li e do Yang. Depois que eu dei a aula de ontem, eu me lembrei disso. Oi? Beleza, Paty. Obrigado. Valeu, doutora, né? A doutora não ficou orgulhosa. Poxa, ela terminou o doutorado. Né? Ela terminou o doutorado, defendeu. Você estava brincando quando você falou isso, né? Deu certo o jardim. Deu certo. Deu certo. Funcionou. Funcionou direitinho lá? Encaixou direitinho? Foi direitinho. Encaixou direitinho. Ficou meio apertadinho, mas como é menor, mas tá bom, vai, cafezinho, obrigado. Chegou na hora. Obrigado, Paty. Valeu. Glória. Agora não é de tomar café, não é mais chá. Eu não sei o que. Você. Tchau. Você quer um café? Aceita o cafezinho? Não, obrigado. Se quiser, pode chamar isso aqui, porque eu não tomei ainda. Não, obrigado. Obrigado, Patrícia. Então, o Li e o Yang. Essa eu dou um café com THD. Esse é café chique. Café subiu de status. Esse trabalho do Li e do Yang, eu me lembrei depois, ele é da década de 30 também. Já terminou? Beleza. É início da década de 60. Eu vou levantar esse trabalho para a gente. Vocês tinham brigado? Hein? Eles brigaram. Mas eu acho que nessa época ainda estava bem. Acho que a coisa foi depois, Não, eles brigaram nos anos 50, né? Isso eu acho que foi depois, não foi não? Depois, eu acho que foi depois. Eu acho que eles já estavam juntos ainda. Ali década de 60. Início da década de 60, em que eles estudam exatamente essa queda. Eu não tenho mais esse paper, eu também nunca estudei, na verdade eu nunca estudei esse paper. Eu já vi esse paper. Eu lembrei, depois da aula de ontem, eu lembrei que tem alguma coisa. Eu vou levantar ele, porque essa aula de hoje é uma aula meio terminal da aula passada, é uma aula meio laboratória. Eu não estou falando de coisas que eu tenho muita certeza, eu estou levantando os problemas para a gente ver se a gente consegue elucidar. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o curso... Isso aqui, esse é o que a gente acredita que tem esse trabalho. Esse esteja embutido no trabalho. paper.
Não, esse tipo de QG, sim. no trabalho que a gente fez, a gente acredita que tenha alguma coisa... Ela esteja lá dentro. Em esse cargo, que Charlie Fields Service parece que tem feito algo parecido. Charlie Fields. Charlie Fields. Charlie Fields. Tá certo. Sim. Então vamos lá. A gente vai pensar o seguinte, aqui nós colocamos tudo que o acoplamento mínimo permite contar. Aqui colocamos a massa, aqui a parte eletromagnética, aqui o acoplamento não mínimo, quer dizer, o ingrediente um pouquinho mais fora do padrão está aqui. Ali, não sei se você lembra, só esse FMI, você lembra aquela coisa que você fez lá? Você tirou esse tema ali. De cabo descarregado, né? É. Sim, me lembro. E aqui, em princípio, esse acoplamento aqui também, ele tem um power up, quer dizer, ele tem uma constante de acoplamento adimensional. E esse é o acoplamento, esse acoplamento pode estar lá. Só que a questão que nós vamos ter, certamente o problema todo desse modelo aqui é a falta de unitariedade. Tá? Vamos ver depois em que sentido. Né? Então, se a gente fizer a contagem de potência, eu vou levantar esse trabalho aqui, vou mandar o PDF até para vocês. Eu vou pedir para ver se eu consigo levantar, talvez isso até hoje ainda. Vou tomar nota depois aí. Bom, então, se a gente olhar a contagem de potência aqui, bom, vamos abrir primeiro esse Lagrange. Então, esse W mini, ele é para nós dmi, WMi, menos dmi, WMi está. A gente depois vai para o José trabalhar, fazer o momento magnético à mão. Isso é interessante de ver. Tá. Para a gente falar um pouquinho melhor que a gente tem. dmi, WMi está, menos I é ali, WMi está, menos, vamos botar tudo junto assim, menos dmi, WMi está, menos I é ali, WMi está, mais I é está multiplicando isso aqui pelo conjugado complexo. Né? Então, esse termo aqui, vamos fazer isso, vamos dividir esse pedaço aqui e depois esses dois pedaços aqui. Então, esse termo aqui vai estar multiplicado com o correspondente. Então, nós vamos ter, vamos colocar assim. Então, ficamos com esse pedaço aqui. Então, vamos chamar esse W mini star está aqui, vamos chamar de W mini star pequeno. Que é o sem interação, é o W mini, vamos dizer, puro. Então, isso aqui é a parte sem derivada covariante, é isso aqui. É isso aqui que eu estou chamando de W pequeno. W grande é o W mini com a derivada covariante completa. Então vamos ver. Isso aqui é o que vai mudar o propagador. Né? Então menos um meio aqui é o que vai mudar basicamente o propagador. Depois vamos começar a gerar os termos de interação. Então, esse termo aqui vai se acoplar com o conjugado completo. Então nós vamos ter o W mini está, vou colocar aqui, mais, então vai ficar menos um meio. Tá, vamos colocar logo o termo de massa. Vamos colocar logo as partes livres do Lagrange, então. Mais um meio de M2, W está, W. Agora parte do fóton, menos um quarto, o F ao quadrado, mais um, 2 alfa, dmi ao quadrado. Beleza, então isso está feito. Agora vamos começar a colocar as partes de interação. Acoplamentos mínimos. Então vai ficar o W mini estar pequeno. Vamos lá. W mini estar pequeno. É o field strength meio. Acoplado do lado de lá com essa parte aqui, que vai ser o conjugado complexo disso. Então ele vai estar multiplicando. Vamos ter IE. Vou colocar agora aqui.
estar, a mi W mi, menos a mi W mi. Já está multiplicando. A mi W mi mais, perdão. Já está multiplicando o conjunto correspondente a esse. E aqui tem uma coisa que eu esqueci. Aí, esse ali menos esse. A mi menos. Aqui eu errei. Aqui é mais a mi, perdão. Aqui é a mi. Perdão. Tá? Só consertando aqui, porque tem que ser antissimétrico, claro, né? De mi a mi menos de mi a mi. Aí aqui vai sair o complexo conjugado, vai ficar menos IE a mi W mi está. E aqui tem um complexo conjugado, vai ficar menos, mas aí tem esse menos para frente, vai ficar mais a mi W mi está. Certo? Então, esse pedaço aqui é o pedaço do acoplamento mínimo que está aqui dentro. Agora eu vou estar multiplicando isso pelo conjugado complexo disso. Então aqui vai aparecer um mais IE, isso aqui, ó. É o IE a mi W mi e menos a mi W mi. É a parte que está aqui. Vai aparecer mais IE a mi W mi menos IE a mi W mi, que eu coloquei lá. Agora, então, eu estou multiplicando esse pelo primeiro termo, esse nós colocamos lá em cima. Esse pelo pedaço que está lá. Agora, esse pedaço aqui pelo primeiro pedaço que está aqui. Então, vamos aparecer agora com menos meio. E aí vamos aparecer com aquele pedaço ali. Menos IE a mi W mi está. Mais IE a mi W mi está. E isso aqui vai estar multiplicando essa primeira parte que está aqui, que vai ser o W mini. W mini pequeno, só com as derivadas ordinárias. E aí agora a parte de vértice, quase vértice. Então vamos pegar esse cara aqui e multiplicar pelo conjugado complexo dele. Então vamos ter aqui o termo que vai ser menos 1/2. Aí vamos colocar aqui que é em evidência. Menos que é então vai ficar menos IE a mi W mi está. Mais IE a mi W mi está. Multiplicado pelo conjugado complexo dele. Vai ficar IE a mi W mi está. A mi W mi. Menos IE a mi W mi. Então esse vértice aqui é o vértice T2. É o vértice sem derivado, então é o vértice que vai ter sempre aquele tipo de tarefa de nome escalar. Então, dois campos de matéria e dois campos vetoriais. E esse aqui é o vértice que vai trazer a derivada. Né? Então eu vou ter a mesma estrutura. O W mi está, então, a mesma estrutura que tem aqui deste vértice com uma derivada. E depois nós vamos ter o acoplamento, que é o acoplamento mínimo. Não mínimo, perdão, mas IE de mi a mi menos de mi a mi, não temos a derivada aqui. E aí vamos ter W mi está. E aí vamos ter mais nome W mi está. Quer dizer, seria o análogo do acoplamento fibular. Beleza. Então os vértices estão claros para nós. Nós temos trivértices com 2 Ws e um A, quadrivértice com 2 Ws e 2 As. Temos trivértices com 2 Ws e o A,
mas uma derivada também. Então, nós temos três, vamos colocar as categorias de vértices que nós temos. Então, tudo bem, o propagador está claro para nós. 1 sobre K2 menos M nu. Então, já sabemos o comportamento do propagador. Sabemos o comportamento aqui também. Então, nós temos. Vamos caracterizar esse vértice aqui, que tem um W star, um W, e a derivada atuando no próprio W. Então, esses vértices aqui, eles têm essa característica. Eles vão ter a derivada atuando aqui. Então, vou marcar esses vértices dessa maneira. Tá? Tem um fóton, vamos ser. Ele vai ter o IE, mas o que é importante é que ele vai ter uma derivada atuando nessa linha. A derivada está atuando aqui. O que dá aquele P mais P' naquele é exatamente o vértice daquele D escalar. Vamos chamar esses vértices aqui de vértice. Esse aqui é que tem a derivada do fóton. Vamos chamar esse vértice aqui de vértice 3. Para indicar que são 2 Ws e um A. Depois desse vértice aqui, nós vamos chamar de vértice 4. Como naquele D escalar também, tem 2 Ws e 2 A. Nós estamos chamando o W agora dessa linha contínua. Isso aqui é o W e isso aqui é o fóton. Esse vértice aqui vai ser o vértice 4. E agora, esse vértice aqui tem a mesma estrutura que esse vértice 3. É um vértice de 2 Ws e um fóton. Só que a derivada está atuando no fóton. Nós vamos produzir derivada aqui. Né? Na hora da regra de Feynman, né, a gente vai ver nesse caso aqui, a gente lembra que a derivada uma hora pegava o P, outra hora pegava o P'. E aí somava P mais P'. Aqui a derivada vai pegar esse vértice aqui. Então nós vamos ter WI, o vértice vai ter uma estrutura de. A gente tinha o fóton, que a gente tinha o PI, o vértice tem uma estrutura, esse trivértice, que no caso do escalar, o trivértice tinha uma estrutura, o fóton está aqui, agora eu tenho Mi, K. Quando a gente for tirar a regra de Feynman, olhar a regra de Feynman no vértice, vai ser a mesma estrutura, só que o momento vai estar aqui. Mas tem momento, o importante é que tem momento. Então vamos chamar esse vértice aqui do vértice V3', para indicar que é o vértice que tem a derivada atuando no fóton. É esse vértice aqui. E aqui o vértice 4 de 4 W. Então a gente, como aqui é escalar, vamos chamar esse vértice de vértice lambda. Assim. Aqui só para lembrar uma coisa, deixa eu apagar isso aqui. Só para dar uma dica que nós não estamos tirando as regras de Feynman, mas todo mundo saberia tirar. Só lembrar como é que a gente tirou as regras de Feynman no caso do escalar. No caso do escalar, nós tínhamos isso aqui. Deli, Φ star, Φ ami, menos Φ star, Deli, Φ ami. Só para a gente lembrar que o determinismo, quando a gente pegava as transformadas de Fourier, a gente pegava todos os campos nos seus momentos. Então, esse campo aqui, ele iria aparecer com, vamos dizer, esse campo aqui vai aparecer com esse menos I. Então, vai ficar mais I, o momento aqui, vamos dizer, o momento T1, X. Esse campo aqui é a menos I P2X. E esse campo aqui, ali é a menos I P3X. Vou colocar assim. E aí, essa derivada aqui, ela vai puxar para cá um IP1. E aí a gente está sabendo, pelo delta, que nós estamos integrando de orientação, nós estamos integrando o P4 aqui, aparece aqui um delta de conservação no momento automaticamente. P1 menos P2 menos P3. Então, nós temos esse delta aqui, como se a gente tivesse P1, P2 e P3 entrando no momento, tem um momento P1 para cá, um momento P2 para cá e um momento P3 para cá. A gente está fazendo isso para cá. P1 menos P2, então P1 mais menos P2, isso aqui é P1 mais menos P2 mais menos P3. Então vamos pegar esse aqui agora. Esse aqui, ele vai ficar, é a menos I P1X. E aí eu vou derivar esse cara aqui, que vai produzir esse aqui, esse aqui é o Φ star. Então você continua sendo I P1X.
Esse aqui vai pegar agora com menos IP2. Vou pegar isso aqui. É a menos IP2x. E esse aqui é a menos IP2x. A mesma coisa nós vamos ter um delta de P1 menos P2 menos P3. Então, vamos ver que vai aparecer, na verdade, o momento P1 da linha. Então a gente vai pegar o momento, vamos dizer que isso aqui seja φ estar, isso aqui φ, isso aqui é μ. Então, aqui vai entrar o momento de φ estar, P1. E aqui nós vamos ter o momento menos P2 do φ. Mas se eu agora reoriento isso aqui para fora, menos P2 entrando, é mais P2 saindo. Então, é como dava a regra de Fábio. É um momento que entra, um momento que sai do setor dos escalares. Então sai o momento. Se a gente quiser agora fazer, então aqui vai ser exatamente como naquele escalar. E aqui, se a gente for olhar, esse vértice aqui, a derivada está no campo de foco. Então, para esse vértice aqui, nós vamos entrar sempre com o momento do foco, não o momento dos escalares, ou seja, o momento do dado. Mas a estrutura do vértice é a mesma. É só saber que vai ter um momento por causa da derivada do foco também. Porque é gráfico e momento, é vértice e momento. Então vamos lá. Então nossa contagem de potência, vamos fazer como nós fazíamos no caso anterior. Vamos primeiro levar em conta todas as linhas internas, né? Então, propagador, linhas internas de dados, né? Quer dizer, cada propagador, que é uma linha interna, que liga W. Então, o meu propagador é desse tipo, W estado. Então, o meu propagador, ele tem 1 sobre K2, integral de V4K, e vai produzir o fator 2. Então, vamos ter 2 número de propagadores do dado. O foco é a mesma coisa, mas 2 vezes o número de linhas internas do foco. Cada vértice produz o delta, então aqui na mesma discussão, menos 4 para cada vértice. Só que no final um vértice sobra para dar, um delta sobra para contar a história da energia e conservação do momento total. Então isso aí é o número, são as potências de momento que vem devido a propagadores e devido a vértices. Agora vamos começar a olhar os vértices. Esse trivértice aqui, ele tem um momento. Então ele vai colaborar com mais V3, ele vai trazer uma potência de momento. O vértice V4 não traz potência de momento. É esse vértice aqui. O vértice V3 é esse vértice, ele traz uma potência de momento. Então vamos ter mais V3. É um acoplamento não mínimo. E esse vértice aqui também não traz uma potência de momento. Então isso aí seria o início da contagem de potência. Vamos agora olhar as relações que a gente chama de relações topológicas. Então, cada linha interna de W conta 2 dados. Então, vou ter 2 vezes o número de linhas internas de dados. Então, cada linha interna cobra 2 dados. Vou ter linhas externas de dados. Então, eu vou estar contando os dados, né, pelas linhas internas e pelas linhas externas. Agora, então eu vou estar, com isso aí a gente lembra, a gente está contando, né, cada linha interna conta por 2 e cada linha externa conta por 1. Então nós estamos contando o número de dados que estão presentes. E aí a gente começa a ver. Cada vértice V3 contém 2 dados. Então isso aqui vai dar 2 V3. Cada vértice V4 contém 2 dados também. Então, 2 V4. Cada vértice V3 contém 2 dados também. 2 V3 e cada vértice V4 contém 4 dados.
Então nós estamos contando com isso aí o número de dados, né, presentes, o número de dados, linhas de dados presentes no dado. Então, cada linha interna conta por 2 dados, cada linha externa conta por 1, e aí eu estou associando o número de dados contados pelas linhas com o número de dados contados pelos vértices. Para os fótons, nós vamos ter 2 vezes, cada linha interna conta por 2. Cada linha interna conta por 2 fótons. Cada linha externa conta com 1. Então eu vou ter o número de fótons, de linhas de fótons contadas pelas linhas. Agora vamos contar o número de fótons pelos vértices. Então o trivértice D3 contém 1 fóton. O V4 contém 1 fóton. 2 fótons. E o V3 tio, 1 fóton. Vamos carregar. Pronto, agora vai começar a fazer a substituição. Então vamos lá, 2 vezes. Então, esse cair aqui, eu vou substituir aqui. Então vai ficar 2V3 mais 2V4 mais 2V3 tio mais 4V lambda menos EW. A mesma coisa agora por fora. Mais 2 IA. Então, mais V3. Mais 2V4. Mais V3 menos EA. Aí agora mais 3 mais V3 é menos 4V mais 4. Então, 2V3 mais V3 mais V3, quanto 4V3, 2V3 com V3 com V3. Então, isso aqui está dando 4V3. Então, eu vou esquecer esse cara, e vamos colocar um 4V3. 4 vezes V3. O V4, 2V4 com 2V4. Então, vamos esquecer esse. Vamos colocar no V4. V3 tio. 2V3 tio. V3 tio. E outro com V3 tio. De novo dá 4. 4. O velândro já está em 4. E aí, então, a gente realmente cancela 4 vezes o número de versos e lá cancela esse menos 4. Então, todos os versos se cancelam. Então, nós vamos ter esse cancelando. Isso aqui é a soma dos versos. 4, dentro da intervalo do destinador do número. Total de versos cancela o texto. Então, pela contagem do potência, nós vamos ter como nós estávamos esperando, porque todos os acoplamentos são adimensionais, então mesmo que tenha um acoplamento ao mínimo, nós temos a adimensionalidade na constante que é o R. Então nós temos 4 menos o número de linhas externas dos fótons, menos o número de linhas externas de dados. Exatamente como na P2 está lá. Então, pela contagem de potência, né, nós esperamos ter a normalizabilidade. Agora, nós temos vértices com derivados, temos esses acoplamentos não mínimos ali também. Né? Temos esse acoplamento não mínimo. E temos esse vértice com 4W, por exemplo. Né? Então, esse vértice 4W deve dar alguma coisa
logaritmicamente, veja, se tiver 4 dados externos, ele vai dar alguma coisa logaritmicamente divergente. Agora, como esse termo de W ele não tem, o W, a simetria de Gauge, não é, já que o W, a simetria, ela não é deslocamento. A gente tem que levar em conta uma coisa, que a simetria de Gauge, ela não existe depois que a gente, quando eu construo a teoria só para o W, ela é invariante, né, sobre transformação de Gauge, porque eu não coloquei a fase do campo. Se eu quiser fazer, estou dando propagação só para a parte inversa, então o dmi WI menos o dmi WI, mesmo que seja complexo, eu posso colocar a simetria de Gauge. Mas quando nós fazemos a simetria de tal local e nós colocamos em termos de massa, eu não tenho simetria de Gauge do W. A simetria de Gauge do W é uma simetria de fase, ele se comporta como um campo de matéria. A simetria de Gauge dele é essa aqui, sinal menos I é alfa WI. Eu não tenho algo desse tipo. W' igual a W mais o dmi será de 1 beta. Eu não tenho isso. O termo de massa quebra isso. Então nós tratamos o campo de estímulo como sendo um campo de matéria, não como sendo um campo de Gauge. Então eu não estou tirando a parte longitudinal dele. Já estou na parte longitudinal dele. Apesar de eu ter um nível, se eu pegar a equação própria para ele, eu vou ter dmi é zero, mas agora, quando eu faço um acoplamento, esse WI, ele não está se acoplando com uma corrente conservada aqui dentro fora. Então, essa parte longitudinal do W, ela não necessariamente, ela deve se propagar. Então, é isso que vai causar um problema. E a parte longitudinal do W é a parte que vai carregar esse problema aqui, ó. Κ' e o propagador do W, ele vai ser um propagador tipo próprio. Então, ele vai ter 1 sobre K2 menos I2, vamos ter aqui o eta de I, mas aqui a gente vai ter menos K'I sobre M2. O propagador dele vai ser, ele vai ter o D'Alembertiano, eta de I, ele vai ter o N2, eta de I vai ter D'Alembertiano mais N2 teta, N2 ômega. Então, eu vou ter 1 sobre D'Alembertiano mais N2 teta, aqui uma, 1 sobre K2 menos N2, vou botar aqui, eta de I, menos K'I sobre K2, e depois vamos ter mais 1 sobre N2, K'I sobre K2. Então, vamos ter o primeiro pedaço aqui, ele vai ser, vai ter 1 sobre K2, menos N2, K'I. E depois nós vamos ter 1 sobre K2, 1 sobre K, a gente tem que isso problema agora, exatamente, nós vamos ter aqui menos 1. E temos esse pedaço, 1 sobre K2, eta mim. Agora, esse pedaço vai se juntar com esse. Então nós vamos colocar aqui, o K'I e K'I em evidência. K'I sobre N2, ou sobre K2. Então, vou mostrar onde é que tem um erro no PowerPoint. K'I sobre K2. Então, vai ficar 1 sobre N2 menos 1 sobre K2 menos N2. Então, vai ficar K2 menos N2 menos N2. A K2 menos N2, é mais. 1 sobre N2, K'I menos, tá certo? K'I sobre N2, tá certo? Então eu poderia produzir 1 sobre K2 menos N2
N2, tá? Então vamos ter isso aqui, K2 menos N2, tá tudo certo, né, cara? É o θ mini, aqui tem um sinal menos, perdão. Quando eu integro por partes, vou integrar, vamos integrar o seguinte, menos da lambertiana, θ mini, só para corrigir, menos da lambertiana, θ mini, que a gente faz a integração por partes. E aí nós vamos ter mais N2 ômega mini. Perfeito. Então, quando a gente inverter, a gente vai ter, mas N2 ômega mini, não, N2 é o θ mini. Então, isso aqui vai ficar N2 θ mini mais N2 ômega mini. Olha só, ficar calculando aqui, porque eu estou fazendo confusão. Isso aqui, quando eu vou fazer a integração por partes aqui. Então, esse termo aqui, ele está menos assim. Aí, quando eu integro por partes, eu vou produzir da lambertiana, né? Vou produzir, então, primeiro na época primitiva, vou produzir da lambertiana, vou ter menos dmi wi menos dmi wi. Então, esse cara aqui, eu integrar vai ficar da lambertiana, tá certo? Da lambertiana mais N2, tá certo? Vai ficar. Não é da lambertiana, não, tá certo? Aí fica da lambertiana mais N2, que aí vamos passar para os passos do momento, a menos K2 mais N2, ele vai dar o voto da lambertiana mais N2 mais N2. Então, quando eu passar para os passos dos momentos, aqui vai ficar menos K2. Vai ficar menos K2 mais N2. Então, quando eu inverter, vai ficar 1 sobre menos K2 mais N2. Tá lá. Menos K2 mais 1 sobre N2. Tá legal. Então, quando nós invertermos, nós vamos ter aqui, esse primeiro termo vai ficar menos 1 sobre K2 menos N2, 0 mini. Beleza. Agora, esse termo aqui, eu vou botar o Kmi sobre K2 de evidência. Vai ficar 1 sobre N2. E aqui, esse menos aqui vai ficar mais 1 sobre K2 menos N2. Então, ao fazer essa soma aí... Mas aí, só deixa eu confundir. Se não só tem as duas partículas separadas, aquela ali está longitudinal. Mas vamos contabilizar o propagador todo. Então, isso aqui deu 1 sobre N2, K2 menos N2, e aqui em cima deu um K2. Então, vai produzir um K2 aqui em cima que vai cancelar esse K2 aqui de baixo. E aí, aqui, quem vai ficar aqui é 1 sobre N2, e aí 1 sobre K2 menos N2. Então, eu vou ter, na hora de colocar em evidência, o propagador vai ficar 1 sobre K2 menos N2, θ mini menos Kmi sobre K2. Então, o propagador do W não é, então, no espaço dos momentos, o propagador, o meu erro foi, o propagador do W, ele não dá 2IA, porque ele vai ter esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, ele é K2 em cima, K2 embaixo, ele vai com uma constante. Então, para altas energias, energia assintótica na hora da contagem de potência, em vez de eu colocar, eu tinha integral em Q4 de K, estava fazendo 1 sobre K2, então ele não vai dar 2I, ele vai dar 4. Esse cara que vai aqui 1, então é como se fosse integral em V4, tá? De uma coisa que é constante. Então ele vai com 4. Então nós vamos produzir um fator 4IA. Então, peraí, vamos fazer a seguinte coisa. Então, nós teríamos 2IA. Então, vamos fazer a contagem de potência, então. Não, está errado. Tem duas partículas dentro do mesmo campo. Do transversal deu essa fórmula aí. Agora, se você pegar a partícula longitudinal, daí você vai ter que botar 4 mais aqui. Pois é, você pode fazer também dessa forma. Ou você separa em parte transversa e parte longitudinal, ou você pode contar o propagador como um só. O problema vai estar da mesma forma. Quer dizer, o problema todo está dentro da parte longitudinal. Quer dizer, a parte longitudinal... A vontade aqui que vai lá aqui é o 2 ou o 4. Se você contar, você vai contar o propagador. Porque olha só, esse projetor, da forma que esse propagador está, 1 sobre K2, θ mini menos
Κ', K'I sobre M2, esse cara aqui não é a parte nem transversa nem longitudinal, está tudo aqui. Então, se você olhar dessa forma, o propagador vai contar que é esse termo que vai dominar no infinito. Então, você vai ter uma coisa constante. Porque você tem que pensar também o seguinte, na hora de você olhar os vértices, você não vai conseguir separar o que interage longitudinalmente e o que interage transversalmente para o W. Então, a melhor coisa que tem é deixar o W fechado. Eu prefiro deixar o W fechado. Quer dizer, a gente vai colocar uma contagem de potência aqui, 4 vezes o número de linhas internas de A, mais 2 vezes, não, desculpa, 4 vezes o número de linhas internas de W, mais 2 vezes o número de linhas internas de O, menos 4. Então, só para quem está assistindo a aula gravada, desculpa a confusão, mas eu estou refazendo isso aqui por causa dessa discussão. O propagador é esse. E aí, nós vamos agora entrar no que está todo de novo. Mais V3, mais V4, os vértices. V3 tem derivada, V4 não tem derivada e o V3 til tem derivada. Então, nós estamos recapitulando isso aqui. Então, para lembrar aqui, quando nós substituímos, né, o IW, né, então nós temos essa relação aqui, 2 IW mais EW, então 2 IW mais EW vai ser 2 V3 mais 2 V4, não é isso? Mais 2 V3 til, né? Mais 4 velando. Então, isso aqui que a gente tem que modificar. Então, eu vou ter que, vamos colocar, então vamos substituir, não 4 IW, vamos colocar 2 IW, vamos colocar 4 IW. Então, 4 IW vai ser 4 V3, nem que eu não taguei aqui, vai ser 4 V3, mais 4 V4, mais 4 V3 til, mais 8 V lambda. Aí vamos, menos 2 EW. Isso, menos 2 EW. Perfeito. Aí o 2IA é que vem. Mais V3, mais 2V4, mais V3 til. Tá certo. Aí menos EA, mais V3, mais V3 til. Tá certo. Agora sim. Então eu fiz o cálculo errado por causa disso. Porque eu peguei o comportamento assim, refazendo. Então refazendo os cálculos, a gente vai ter. Então vai ficar 4V3, mais 4V4, mais 4V3 til, mais, vamos dizer, 8V lambda. Então isso aqui vai ficar, vamos dizer, 4V lambda mais 4V lambda. Então esse cara aqui consegue cancelar o 4V, como antes. Então, perdão, aí vamos ter 5V3, então esses 4 aqui cancelam. Esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, cancela o 4V. Porém, vai sobrar V3, vai sobrar um V3 til e vai sobrar um 4V lambda. Então, a regra, então, a contagem de potência que eu estou fazendo, não estava tudo errado, a gente está refazendo aqui. Então, deu para nós 4 menos o número de linhas externas do A e menos 2 vezes o número de linhas externas do W. Tá certo. Beleza, se fosse isso, seria renormalizar. Eu só tinha que agora. O problema todo começa porque nós vamos ter mais V3, então o vértice V3 sobra, o vértice V3 til sobra, e o vértice perigoso, justamente mais ainda o vértice 4V lambda. Vai sobrar um 4V lambda, que dava 8V lambda, então ficou um 4V lambda. Certo? Você está conseguindo? Sim. Está vendo? Não está, porque a gente tinha do outro lado. Então a gente está vendo que nós perdemos, apesar de todos os acoplamentos serem adimensionais, o E é adimensional e o lambda é adimensional. O problema desse, que eu não tinha chamado a atenção ontem, o problema desse modelo é a presença desse propagador 1 sobre K2 menos I2,
Então é realmente um problema troca, menos capa livre sobre M2. Então nós já sabemos o seguinte, se, nós tínhamos comentado no curso precedente, se o campo de troca fosse o campo de gate, e o campo de gate se acopla com uma corrente conservada, isso não teria problema. Mas o problema é que o W se acopla com uma corrente que não é conservada. O W não é um campo de gate. Então, esse comportamento domina. E é isso que destrói a renormalizabilidade. Então, nós estamos diante de um exemplo interessante, que nós temos constantes de acoplamento adimensionais. Não são elas o problema. Não seria nem um acoplamento não mínimo o problema. O problema está sendo porque nós temos um comportamento ruim no propagador. O meu propagador, ele não vai com 1 sobre K2, mas ele vai com uma constante no infinito. Quer dizer, o propagador do W, o W de W, ele no infinito, né, quando a gente está no limite ultravioleta, ele vai com uma constante. É isso que é ruim. Então isso destrói a normalizabilidade. Então nós estamos começando. Aí também o W acoplar com uma corrente conservada. Então tem uma saída. Exatamente. Então, quer dizer, a saída, aí como o Dória está levantando, quer dizer, realmente, na teoria de Salang-Weinberg, o W está lá, mas o W, ele está dentro, primeiro, a geração de massa do W não é uma massa colocada a mão tipo próprio. Eu tenho a condição de gerar a massa, pelo mecanismo de Higgs a massa é gerada, e como é uma teoria de gauge local, nós podemos escolher o chamado gauge renormalizado. Então, eu acho que a lição que fica daqui é que dentro de uma formulação mínima, dentro de uma formulação em que nós sigamos os cânones das teorias de gauge, né, um campo, uma teoria de campo, né, uma QED, para um massivo carregado, ela vai ser não renormalizada. E além disso, quem pode curar isso? Uma teoria não abeliana. Então, quer dizer, isso não acontece no Salang-Weinberg, porque no Salang-Weinberg a massa é gerada espontaneamente, pela quebra espontânea de simetria, e nós temos o recurso do gauge chamado gauge renormalizado. Um outro ponto que eu não estou chamando a atenção aqui, mas que eu posso dar referência para vocês, é que numa teoria de campos com bósons vetoriais massivos, justamente como nós comentamos, a parte longitudinal dele, ela tem um comportamento que vai, nas altas energias, ela vai constante. Ela não cai com 1 sobre a energia ao quadrado, 1 sobre K2. Então, isso, nas seções de choque, isso vai se refletir como ao aparecimento de seções de choque que vão crescer até mesmo com a quarta potência da energia. Então, as seções de choque, violentamente, elas quebram o chamado limite de unitariedade. Então, nas teorias, e incrivelmente falando, quer dizer, na teoria de Salang-Weinberg, isso aconteceria. Por quê? Porque o W era massa. Mas a presença dos escalares, o Higgs, ele é tal, campos escalares, eles podem contribuir para diminuir esse efeito. O campo de Higgs é necessário para poder quebrar o efeito da não unitariedade e dos bósons vetoriais massivos carregados de matéria, que são os Ws taus. Então, se uma QED para spin 1 massivo carregado, QED pura, ela tem um problema da não renormalizabilidade, ela tem um problema da quebra da unitariedade, porque o setor longitudinal ele tem um comportamento do infinito do ultravioleta ruim, e isso vai afetar posteriormente a seção de choque. Eu vou levantar para vocês, na próxima aula eu trago o resultado, mas eu tenho a impressão que é realmente potência quarta ou quadrática da energia. Eu vou acertar essa potência aqui para vocês. Mas o problema é que a seção de choque ela cresce violentamente com a energia. Então, quanto mais energia você dá,
mais seção de choque você tem, então você viola. O que você espera que uma boa teoria, no limite assintótico, a seção de choque no máximo sature numa constante, ou decaia ou sature numa constante. Isso não significa que você pode criar mais e mais e mais partículas. Então você está aumentando, você está quebrando a unidade. Então, eu não pensava em fazer muito essa discussão, nem ontem estava claro que as coisas iam caminhar nessa direção do Paulo Tal, porque se a gente pudesse controlar melhor, mas a gente está vendo que não. Eu vou pegar duas coisas que eu vou ver para vocês. O meu paper do livro Young, sobre esse modelo. Eu não sei lá, porque isso era década de 60, não tinha teoria da autocrata. Eu não sei, até que é bom a gente ver naquela época como é que eles colocavam a questão da renormalizabilidade e a questão da unitariedade. Depois, claro, a teoria de Saladin-Schweinberg ficou resolvida. E aí, o outro ponto é mostrar para vocês a referência precisa, mostrando, eu sei que se faz, esse exercício a gente já faz uma vez na vida lá atrás, a gente faz uma expansão da seção de choque em ondas parciais e a gente vê que as amplitudes de certas ondas, elas crescem com uma potência da energia que destrói a unitariedade mas isso aí é independente de ser carregado ou não, basta ter propósito vetorial massivo, com parte longitudinal tipo própria, e esse problema aqui aparece. Tá? Então, acho que com isso a gente fecha mais ou menos, pensando o seguinte: é preciso buscar uma teoria de campos renormalizável e unitária para descrever o espinho carregado com massivo. Tá? QED, da maneira que ela está, não funciona. Então, aí realmente a gente tem que pensar que partículas vetoriais massivas carregadas, elas precisam de uma teoria mais ampla. Pode ser o SO2 e 1, pode ser a teoria de Saladin-Schweinberg. Vocês estão estudando também um modelo alternativo. Seria interessante saber se esse modelo que vocês estão estudando, né, ele cura esse problema, que é a QED para partículas de espinho carregadas. Acho que essa discussão pode ficar em aberto, eu acho que ela é enriquecedora nesse sentido. Fecha por aqui, e aí na próxima aula, então, eu já vou começar a trabalhar a função dela. A próxima aula vai ser no horário normal, semana que vem, quinta-feira, horário normal.